Olá, igreja. Deus abençoe a todos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Continuamos nessa nossa caminhada online, nesses nossos encontros virtuais. Graças a Deus por isso, que nós temos esse instrumento de tecnologia, que nesse tempo que nós passamos hoje, nós temos ainda como estar de alguma maneira próximos, e próximos inclusive para compartilhar da palavra de Deus. No momento esse em especial, em que nós vivemos algo inédito, que é essa questão do isolamento, da pandemia, mas que não é o único problema que nós enfrentamos, Os problemas que nós já estávamos acostumados a vivenciar, eles continuam acontecendo. Não para. É um acúmulo. A pandemia foi só mais um plus nisso daí. Tem sido longo. Acho que começou em março, Foi março ou fevereiro começou. Então já vai fazer aí um ano. Estamos nesse processo, ainda não sabemos quando vai terminar. Não temos ideia. Espero, torço para que seja breve. Mas a vida é assim. A palavra diz que a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que a noite, muitas das vezes, pode ser longa. Noites de dificuldade, elas são longas. Não sei se você já teve uma noite, literalmente uma noite, mesmo difícil. Eu já tive algumas, por alguns motivos. E nossa, são longas demais. Parece que vai chegar uma outra noite, mas não vai vir o dia. É incrível como ela se torna longa. E nesse tempo extenso aí, essa noite longa, um tempo duradouro de provação, de dificuldade, ele nos apresenta alguns perigos. Tem um perigo que ele nos apresenta, em especial o autor da carta aos Hebreus, ele vem destacar. Mas antes de entrar na leitura do texto, eu queria orar para que Deus estivesse nos abençoando nesse momento. Senhor, somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, que o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Deus. Somos gratos porque podemos de alguma maneira estarmos juntos, ó Pai, pelo instrumento da tecnologia. Somos gratos porque conseguimos ainda compartilhar a Tua palavra e assim estarmos sendo renovados e fortalecidos por ela, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, através da Tua palavra que será exposta agora, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações, ó Pai. Encha-nos de fé. É o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nós vamos estar pegando como base o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Momento da necessidade. De repente, na sua tradução aí está no momento oportuno, no momento de dificuldade, momento da necessidade, oportuno. O que seria esse momento? Seria aquele momento em que nós estamos desesperados, com alguém querido, doente, numa situação muito difícil, e a gente clama e pede a Deus para que Ele atenda, e Ele vem e atende ao nosso pedido. Seria esse momento de necessidade, um momento oportuno, aquele momento em que nós estamos com falta de alguma coisa em casa, um desemprego, e clamamos ao Senhor e para que Ele venha suprir,
mandar alguém, abençoar e abrir as portas do emprego, seria esse o momento? E aí Deus vem, ouve, atende, chegamos ao trono de graça e Ele entende, e Ele atende, e Ele atende também. Que momento oportuno, que momento de necessidade seria esse que o autor de Hebreus ele destaca? Ele aqui no texto ele não está falando, ele não está olhando as circunstâncias, aquilo que está ao redor dele, como esse tipo de problema, porque se você reparar no versículo 14 que nós começamos a leitura, ele começa com portanto. Quando se começa a frase com portanto, ele está ligando aquilo que vai ser lido com o que ele já falou, com o que nós lemos anteriormente. E anteriormente ele estava falando do povo de Deus, da saída do povo de Deus do Egito, da permanência e morte daquela geração no deserto, não desfrutar daquilo que Deus tinha preparado. Ele vem falando disso. E desde o capítulo 1, ele vem discorrendo ali sobre a primazia de Cristo, e o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, não tem historicamente, aí não tem a comprovação de um autor, tem suspeitas, mas só suspeitas, não tem comprovação de quem escreveu o livro de Hebreus, mas ele escreveu para os judeus convertidos. Ele não escreveu para uma igreja local, ele não escreveu para um grupo específico de pessoas, um grupo pequeno, para uma liderança. Ele escreveu para todos os judeus convertidos. E ali ele vem já no capítulo 1 falando da primazia de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, porque Moisés era uma figura importantíssima dentro do judaísmo, né? Era aquele que libertou o povo do Egito, que caminhou com o povo no deserto, conduziu até ali chegar à terra prometida. Ele não entrou, mas chegou ali, próximo, chegou a avistar ela. Então o autor de Hebreus fez questão de destacar aos judeus a primazia de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, o senhorio de Jesus Cristo. E aí ele vem nos capítulos seguintes, e nós vamos passear um pouco por eles. Ele vem destacando algumas questões. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Lá no versículo 18, é o último versículo do capítulo, ele diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. No capítulo 3, no versículo 8, ele diz: não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Aqui ele já começa a dar nomes aqui aos sentimentos e às ações do povo, né? Nesse versículo 8 ele fala de rebeldia, da rebelião. No versículo 10 ele diz: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Aqui ele já fala do desvio do coração mau e do desvio aqui a falta de fé. No versículo 12 e 13 ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ele fala ainda do coração mau, da incredulidade, e fala do pecado. Ainda no capítulo 3, versículo 16 até o 19. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito?
contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar no descanso de Deus. Aqui nesses textos o autor ele vem destacar o cuidado que nós temos que ter nesses momentos, e ali foi um tempo longo. O povo, quando saiu do Egito, ele esperava já pegar aquela caminhada reta, rápida, para chegar na Terra Prometida e desfrutar, e não foi isso que aconteceu. Foram 40 anos que se passaram. Deus precisava ali preparar o povo para virar uma nação, e aquela geração que saiu do Egito não suportou. E o autor ele destaca, ele fala que nós devemos tomar cuidado para não nos tornarmos rebeldes, incrédulos e nem desobedientes, porque o tempo longo de provação, o tempo longo de dificuldade, o tempo longo de preparo que Deus separa para nos preparar, ele traz esse risco de nós de repente nos enfraquecermos e passarmos por isso. Então, o que é esse momento de necessidade? O que é esse momento oportuno que o autor de Hebreus destaca ali no versículo 16? O momento de necessidade oportuno que ele destaca é o momento em que nós de repente enfraquecemos na fé. É o momento em que nós de repente começamos a ter algum tipo de dúvida quanto ao cuidado de Deus, quanto à presença de Deus, à direção de Deus, quanto ao controle de Deus sobre todas as coisas, quanto à soberania de Deus sobre tudo, inclusive sobre a minha vida, sobre a sua vida. Esse momento é que ele está destacando, que é o momento oportuno. É esse momento que devemos chegar ao trono e à graça, chegarmos a Cristo, porque ele, tendo passado por tudo que nós passamos, não pecou, mas ele conhece, ele sabe aquilo que nós passamos, ele passou também. Então esse momento em que nós devemos chegar a ele com o coração aberto. Não devemos seguir com o risco de perder a fé, de nos tornarmos incrédulos, rebeldes e desobedientes. Esse momento em que nós começamos a duvidar, de repente a ter ali a fé enfraquecida, ele é muito causado por uma questão especial, que é a expectativa que às vezes nós guardamos em cima daquilo que Deus não prometeu. A expectativa que nós temos de que Deus faça aquilo que nós queremos, na maneira em que nós queremos que seja feito, e a palavra nunca nos deu garantia nenhuma quanto a isso. Deus ele prometeu sim suprir as nossas necessidades. Quando tivermos o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, sim, as necessidades. Ele sabe quais são as necessidades, segundo a sua vontade. Ele prometeu estar conosco todo o tempo, ele prometeu nos amparar, ele prometeu que quando andássemos, mesmo quando submergíssemos, estivéssemos debaixo das águas, ele estaria conosco, mas ele não prometeu que nós não passaríamos pelas águas, que nós não estaríamos submersos. Ele não prometeu, ele disse que estaríamos conosco, que estenderia a sua mão, mas nós passaríamos submersos, teríamos dificuldades. Ele nos prometeu que nós passaríamos pela tempestade, mas ele não prometeu que a tempestade não existiria, e ele nem disse a proporção da tempestade e nem o tempo que a tempestade duraria. Então nós guardamos certas expectativas quanto à ação de Deus, quanto à providência dele, quanto ao que ele vai fazer, e até dizemos algumas das vezes que ele prometeu certas coisas em que ele não prometeu. Essas expectativas que nós guardamos nos fazem muitas das vezes fraquejar, nos fazem voltar como o povo no deserto, queria voltar para o Egito,
queria comer da carne que eles comiam no Egito, queriam passar por tudo que eles passavam no Egito, que eles já estavam de repente acostumados, né? Porque nós seres humanos nos adaptamos, inclusive a coisas ruins, a momentos de dificuldade, e eles, adaptados àquela dificuldade, queriam comer a carne, queriam não passar por aquilo que eles estavam passando ali no deserto, e queriam voltar. E essas expectativas guardadas de maneira errada, elas nos fazem muitas das vezes fraquejar. Então nós devemos conhecer e saber exatamente o que Deus prometeu, exatamente o que Deus, quando nos chamou, tinha proposto para nós, porque Deus não falha. Qualquer erro, qualquer vacilada nesse percurso pode ser culpa minha, pode ser culpa sua, pode ser culpa das circunstâncias, mas nunca culpa de Deus. Deus, ele não erra jamais, e isso precisa estar firmado no nosso coração, sempre, para que nos momentos de dificuldades a gente possa se lembrar disso. Deus não erra jamais, jamais, tudo está no seu controle. Então, esses momentos de expectativa, cuidado com as expectativas que você tem de Deus, que as suas expectativas estejam firmadas na palavra, naquilo que Ele realmente prometeu, e não naquilo que você acha que Ele prometeu. Porque começa ali nesse momento com coisas pequenas, começa com uma certa amargura, né, por não ver ali realizado o seu desejo, por não ver de repente a sua oração atendida como você queria. Você começa a ter uma certa amargura no coração, né? Muitos irmãos às vezes vêm orar e falar: não, calma, tudo vai passar, e não passa, e daqui a pouco vai passar. E a gente às vezes fala com toda a bondade no coração, né? Tudo que nós queremos é ajudar a ver o nosso irmão bem, dar uma palavra de ânimo, mas às vezes a gente fala certas coisas também nesse momento que nós queremos animar um irmão em dificuldade, em que às vezes acaba prejudicando, né? Porque eu não sei se o problema dele vai passar logo, eu não sei nem se vai passar. Deus é quem sabe, Deus é que tem um propósito para a vida dele, para a minha vida, e às vezes a gente fala certas coisas na maior das boas intenções, mas que às vezes acaba até prejudicando a minha pessoa nessa caminhada, porque gera essa expectativa, e aí com uma certa amargura por não ver isso acontecer, acaba vindo também a murmuração, acaba começando a murmurar, e ali murmurando, acaba se rebelando contra Deus, e acaba voltando suas costas para Deus, acaba se afastando de Deus, e ali se afastando de Deus porque ele já considera que Deus não ouve, já considera que Deus não está atento aos seus problemas. Então, se Deus não está ali atento aos seus problemas, Deus não está ali para o escutar, Deus também não está ali para ver o que ele está fazendo. E aí é o problema, porque entra a questão da perda dos valores morais. É quando a pessoa já se vê livre para pecar. Acabou, eu posso. Porque já dizia aquele filósofo, né, antigo: se Deus não existe, tudo pode. E aí, se Deus não está aqui, se Deus não está vendo, se Deus não me ouve, ele não sabe também, então eu posso. Tudo eu posso. E aí vem a queda. E aí vem o pecado. Então, cuidado, porque tudo nasce de uma expectativa falsa. Tudo nasce de repente, até com a palavra de ânimo que nós damos ao nosso irmão, temos que ter cuidado. Deus mesmo que mandou você falar isso. Deus, ele falou diretamente ao seu coração e falou para você transmitir ao seu irmão que vai durar pouco, que vai passar logo, que vai acabar. Se não foi, só ora com ele. Só dá um abraço e ora com ele, pedindo para que Deus o abençoe e o fortaleça. Porque às vezes essa palavra também, com todo o amor que ela vá, com toda a boa vontade que tenha no seu coração, ela pode prejudicar e acabar levando o irmão a esse momento de queda moral, de afastamento de Deus. O autor de Hebreus, ele diz também: não existe não resista em procurar Jesus Cristo e colocar
tudo diante dele. Ele sabe o que você está sentindo, sabe o que você está passando. Ele em tudo foi tentado e não pecou. E aí eu fiquei pensando nesse texto, nessa questão de que em tudo Jesus Cristo foi tentado e não pecou. E eu colocar diante dele a minha angústia, colocar diante dele a minha dificuldade, porque ele vai entender. E eu fiquei pensando, o que eu passo, o que Jesus passou? E algumas coisas vieram à minha mente. Uma delas foi a solidão. Porque a solidão, nos momentos de dificuldade, nos momentos duros da vida, ela vem. Nós que somos cristãos, nós que vivemos em comunidade, nós que vivemos como igreja, amenizamos um pouco isso, porque quando nós estamos em dificuldade, nós compartilhamos essa dificuldade, nós somos abraçados pelos nossos irmãos, somos abraçados pela igreja. A igreja supre nossas necessidades quanto a algumas questões quando preciso, então isso é amenizado. Mas nós não escapamos no momento de dificuldade, mesmo assim, no momento de solidão, porque tem aqueles momentos em que nós vamos estar sozinhos, tem aquele momento em que ninguém vai ligar, tem aquele momento em que não vai ter ninguém da igreja junto, tem aquele momento que nós vamos estar ali, ou com dificuldade financeira, ou com problema de saúde, ou seja, que problema for, sozinhos. E esses momentos solitários são muito angustiantes, são os momentos em que os pensamentos vão, são os momentos em que as dúvidas chegam, e aí o autor ele fala justamente isso. Nesse momento, quando começar a chegar ali a dúvida, quando começar a chegar ali um momento de questionamento, de questionar, e isso é normal, já coloque diante dele, porque ele passou por isso. Jesus Cristo passou pela solidão. Ele, no Getsemane, mostra isso claramente. Ele, no momento angustiante em que ele suava sangue, em que ele ia, voltava, em que ele chorava, em que ele colocava diante de Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele levou com ele os 3 amigos dele, que estavam sempre mais próximos dele, e ali ele viu que estava só, porque os 3 estavam ali, mas toda vez que ele chegava a eles estavam dormindo. Ele fala: será que vocês não podem nem por um instante estar junto comigo, nem por um instante estar em oração junto comigo? Era o momento em que Jesus tinha que estar só, no seu momento de dificuldade, no seu momento de angústia. Esse momento existe, Jesus passou por isso, então ele conhece. Mas ele colocou acima de tudo a vontade de Deus. Porque ele fala: passe de mim esse cálice, se possível for, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Então coloque diante dele, quando chegar esse momento de dúvida, quando chegar esse momento de aflição, de angústia, de tristeza, já coloque diante dele e tenha a convicção de que ele vê, de que ele sabe. Ele trabalha em silêncio. Isaías já disse lá atrás que ele é um Deus que em todo tempo está trabalhando por aqueles que nele esperam. Nunca foi visto nada assim. Nunca foi visto um outro Deus assim, que trabalha todo o tempo por aqueles que nele esperam. Então ele está trabalhando. Confie, porque a palavra dele é real, é verdadeira. Tenha isso fincado no seu coração, gravado no seu coração, que Deus está no controle, ele sabe de todas as coisas. A sua dificuldade pode ser grande, enorme, de repente algo que eu nunca experimentei, não posso nem imaginar, não sei, mas ele continua no controle. Em tudo há um propósito, em tudo, nada é em vão. Naqueles que são chamados de seus filhos, nada é em vão, tudo tem um propósito de Deus. Jó passou por toda aquela dificuldade. Jó, a palavra diz que era um homem íntegro. Antes de tudo aquilo acontecer, a palavra já dizia que ele era um homem íntegro, reto, fiel, um homem justo. A palavra já dizia tudo isso. Satanás, ele vai naquele debate com Deus, naquele diálogo, ele vai e coloca: mas também é fácil, o Senhor protegendo ele, dando tudo a ele, guardando ele, a família dele, é fácil ele ser assim. E Deus então permite que Satanás vá e prove a Jó, colocando limite: não toque na vida dele, não tire a vida dele. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. As ações de Satanás contra nossas vidas também não saem do controle de Deus.
Ele só vai até onde Deus permitir. Tudo está no controle de Deus. E não foge do controle de Deus. Creia nisso. Jó, ele foi provado ali, ele passou por tudo aquilo que nós já sabemos. Terrível o que Jó passou. Não sei quanto tempo durou. Ali na Bíblia foram cerca de 40 capítulos, mas eu não sei quanto tempo ali durou aquela provação de Jó. Deve ter sido muito tempo. E ele passou por tudo de ruim que poderia se passar, mas se manteve ali ao lado de Deus, questionou, perguntou, mas ele se manteve ao lado de Deus. E no final Deus exaltou a Jó, Deus livrou a Jó de todos aqueles problemas, Deus deu a Jó muito mais do que Jó tinha, mas Deus deu algo que vai muito além de qualquer posse. Uma família que foi restaurada, novos filhos que ele teve, vai muito além de tudo isso, é muito maior do que tudo isso. O propósito de Deus não era esse, tirar de Jó aquilo que ele tinha, para depois dar ele em dobro, mostrar que ele podia dar em dobro. Não era esse o propósito de Deus para a vida de Jó. O propósito de Deus para a vida de Jó está lá no capítulo 42, no versículo 5, quando Jó diz que antes eu te conhecia, porque Deus fala que ele era um homem íntegro, um testemunho do próprio Deus, que ele era um homem íntegro, reto, fiel. Jó conhecia, mas conhecia de ouvir falar. Hoje, depois de passar por tudo isso, eu te conheço de ver com meus próprios olhos. Então Deus tinha um propósito em tudo aquilo. E Jó perdeu todos os filhos, adoecer de uma maneira terrível, perder todos os bens, viver miseravelmente. Havia um propósito em tudo aquilo. Deus, ele queria trazer mais intimidade a Jó. Então creia nisso. Davi passou por isso, ele foi ungido rei e passou por um tempo enorme até ser confirmado ali a sua coroa, passou por diversas dificuldades, mas ele não abandonou jamais, ele se manteve fiel em todas as suas ações e atitudes. Se mantenha reto, meu irmão, se mantenha fiel, se mantenha firme, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. Se você ainda está aqui, é porque Ele ainda tem um propósito para você aqui nessa terra. E Ele tem algo guardado para você além disso aqui. Ele tem algo maravilhoso guardado que a palavra diz que nenhum olho viu, não conhecemos, nenhum coração alcançou. É algo que nós não temos como descrever, não temos como mensurar aquilo que tem preparado para nós lá ao lado dele, que é o autor de Hebreus fala que é o descanso em Deus. Isso foi prometido por ele. Não saia daquilo que Deus tem preparado para você. Não saia desse caminho que Ele te chamou. Está no deserto? Siga no deserto. Vai acabar ou aqui nessa terra ou lá na Nova Jerusalém. Vai acabar em algum momento, ou aqui nessa terra ou lá. Você vai desfrutar de algo sobrenatural. Você vai desfrutar de algo incomparável. Então, aguarde, meu irmão. Aguarde, se mantenha firme. Tenha fé. Não perca a sua fé num momento longo de dificuldade. Não perca a sua fé. Permaneça firme que Deus está no controle. Que Ele possa te abençoar, que Ele possa te fortalecer, que você possa continuar essa caminhada junto dEle. Lembre-se que você tem a sua comunidade, tem a sua igreja para estar junto com você. Também o autor ele fala para que venhamos a fortalecer, animar uns aos outros, que possamos fortalecer uns aos outros. Vamos continuar juntos para que a gente permaneça nessa caminhada. Mesmo que pareça que Deus não está vendo, não está ouvindo, Ele está. Que Ele esteja te abençoando e suprindo todas as suas necessidades, em nome de Jesus.